Olá, queridos amigos de Ideal Espírita. Eu sou o Derni Magalhães e este é o canal Espiritismo, Arte e Vida. No bloco Espiritismo de hoje, vamos iniciar uma série de estudos e pesquisas sobre os continuadores da doutrina espírita. A partir de 1854, com o episódio das mesas girantes, Allan Kardec iniciou suas pesquisas através da decodificação espírita. Em 1857, publicou o Livro dos Espíritos e, na sequência, outras importantes obras que são as bases para os estudos da doutrina espírita. Com o desencarne, em março de 1869, várias pessoas dedicaram grande parte de suas vidas para dar continuidade aos estudos e divulgação das obras, e a essas pessoas damos o nome de discípulos de Allan Kardec. Inaugurando nossa série de estudos sobre esses discípulos, vamos começar por aquela que, sem dúvida nenhuma, foi a precursora de todo esse movimento, tendo participado ativamente da concepção e da formatação da doutrina espírita. Estamos falando, claro, de Amélie Gabrielle Boudet. Segundo Eugênio Lara, na história do espiritismo, poucas foram as mulheres que se destacaram, sejam como intelectuais ou como ativistas. E no livro de Adriano Calzone, ele cita Amélie Gabrielle Boudet como a história que o tempo quase apagou. Muito difícil falar de Gabrielle Boudet sem ter o link, a ligação com Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que é o nosso Allan Kardec. Então nós vamos falar da história de Amélie, sempre fazendo a referência do antes, o durante e após o desencarne de Allan Kardec. O antes, estamos falando do seu nascimento, em novembro de 1795, até o casamento matrimonial de ambos em 6 de fevereiro de 1832. Amélie nasceu num período muito turbulento da história da França, justamente no período da Revolução Francesa, que se deu de 1789 a 1799. Foram 10 anos de muito terror, de muito sangue naquela região ali do entorno de Paris, por toda a França inclusive. Por conta de uma severa crise econômica, a França estava falida por conta dos endividamentos de recentes guerras e o excesso de cobrança de impostos. Tudo isso foi o estupim para essa revolução acontecer. A população insatisfeita criou uma Assembleia Constituinte, culminando com a queda da Bastilha, que era uma cadeia símbolo do absolutismo, e assim surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que trazia ideais iluministas, liberais e de direitos civis. A partir daí, o rei Luís XVI continua governando, mas tem que obedecer a toda essa Constituição. Ao se opor, conspirando contra o processo na tentativa de retomar o poder, o rei é acusado de traição, sendo guilhotinado em 1793. Mais tarde, na troca de poderes entre girondinos e jacobinos, Maximilien Robespierre iria causar um número muito grande de morte a todos que iam contra a Revolução Francesa. Após a sua morte, também por guilhotina, em 1795, inicia-se o período do Diretório, com a retomada do poder pelos girondinos. Napoleão Bonaparte assume o poder e o governo passa por um período relativamente mais tranquilo. Mas foi durante esse processo que nossa querida Amélie veio a esse mundo. Amélie Gabrielle Boudet nasceu na cidade de Thiais, no Vale do Rio Sena, a 23 de novembro de 1795, ou seja, em pleno movimento da Revolução Francesa. Filha do senhor Julien Louis Boudet, que era tabelião muito bem sucedido à época, e da senhora Julie Louise Seniat de Lacombe. Na infância, Amélie foi uma criança de muita vivacidade e poucos problemas. Gostava muito de estudar e de aprender coisas novas. Já na adolescência, por influência da avó materna, que vinha de uma família de artistas, e também por direcionamento da própria mãe, conheceu ali música, pintura, artesanato, teatro, dança e também a literatura francesa e de outros países. Logo cedo, demonstrou muita vivacidade com poesia,
conto, crônica e romance, o que a tornou uma pessoa extremamente culta. Na pré-adolescência, passa a viver em Château de l'Or e em 1810, então com 15 anos, mudou-se para Paris e foi estudar num colégio da elite parisiense. Passou a estudar outros idiomas, inclusive o latim, e nas artes dispunha de ideias e conceitos bem avançados para a época, muito diverso do que era prescrito pelas escolas. Por gostar muito de literatura realista, optou por estudar na Escola Normal Leiga de Paris, porque essa instituição mantinha a orientação pedagógica de Pestalozzi, o mesmo mestre daquele que se tornaria o seu esposo. Johann Heinrich Pestalozzi é suíço, nasceu em 1746 e desencarnou em 1827. Afirmava que a função principal do ensino é levar as crianças a desenvolver suas habilidades naturais e inatas. Segundo ele, o amor deflagra o processo da alta educação. Aos 19 anos, Amélie se graduou com diploma de primeira classe e passou a ser conhecida no meio acadêmico como Institutora Baudet. Era o nome dado àquela professora de pouca idade, a professorinha Baudet. Ela gostava muito de participar de saraus artísticos e literários, mas mesmo todo esse envolvimento com a arte, com a literatura, com a música, nunca teve nenhum tipo de relacionamento amoroso. Aos 30 anos, escreveu o primeiro livro, Contos Primaveris, em 1825, no qual ressaltava os ensinamentos do mestre Pestalozzi. No ano seguinte, já em 1826, escreveu o segundo livro, Noções de Desenho, pois considerava o desenho a arte da pintura que trazia a linguagem universal. Por fim, em 1828, escreveu o Essencial em Belas Artes. Suas 3 obras, publicadas num período de 4 anos, tiveram uma repercussão muito positiva em toda a França, especialmente entre os professores de arte e de literatura. Até esse momento, a história de Amélie se passa antes de conhecer Allan Kardec. Mas, em 1832, acontece a união matrimonial de ambos e é chamado como um casamento de missão. E esse casamento de missão traz algumas histórias assim muito bacanas de serem ditas. Uma delas é que logo no início do casamento, Amélie já demonstrava uma simplicidade muito grande, pois morava numa verdadeira mansão de muito luxo e requinte, e após o casamento, aceitou o convite de Allan Kardec para morar com a sogra e com um tio numa mesma casa, muito mais simples do que a sua. Olha que desprendimento, né? Tinha todo um requinte, todo um luxo, todo um glamour, mas o interior da pessoa já dava mostras da sua grandeza em aceitar mudar num determinado momento da sua vida para uma situação mais simples, mais humilde. Pouco tempo depois de concluir seus estudos com Pestalozzi, o professor Rivail funda em Paris um instituto técnico com orientação baseadas nos métodos pestalozzianos, onde Madame Rivail associou-se ao esposo na difícil tarefa educacional da época. Imagina, saindo de um processo de revolução, como foi a Revolução Francesa, com toda aquela violência, com tanta morte, com tanta coisa espalhafatosa, um casal se condiciona numa situação de levar o ensino para crianças em um método onde a função inata da criança é o que vai ser trabalhado, é o que vai ser proposto numa programação dessa de ensino. É algo que a gente tem que pensar bastante, porque não deve ser fácil. Nos dias de hoje, nós já vemos as dificuldades que o ensino nas nossas escolas. Imagina naquela época, e trazer uma criança que está vindo de uma época de muito sofrimento, de se esconder, de ficar guardado dentro de casa, você ir para um método de estudo onde o que é nato àquela criança é que vai ser fortalecido. É muito bacana a gente pensar como que foi
todo esse processo na época. Mas em 1835, a instituição passou por diversos problemas e veio à falência. Mas o casal, amparando-se mutuamente, se lançaram em outros projetos. Durante o dia, enquanto Rivail se encarregava da contabilidade, que era uma outra capacidade técnica que ele tinha essa formação, ele trabalhava fazendo contabilidade de casas comerciais. Amélie continuou com seus projetos e colaborava com a preparação dos cursos gratuitos que haviam organizado no período de 35 a 40, estou falando de 1835 a 1840, e tudo isso era realizado à noite, na própria residência do casal. Em meados de 1855, na casa da família Baldin, o professor Rivail iniciou os estudos mais efetivos sobre os fenômenos dos espíritos. E desde os primeiros momentos, lá estava a companheira já inseparável, acompanhando o esposo nas investigações, absorvendo ali, passo a passo, o conhecimento dos fatos que descerravam para a humanidade os novos horizontes do Espiritismo. Apesar do grande desafio do codificador perante a determinados segmentos da sociedade e da religião dominante na época também, ela se manteve firme durante toda a jornada, principalmente ao longo dos 15 anos em que foram escritas as 5 obras que são a base de toda a doutrina espírita. Participava de forma atuante de todas as reuniões espíritas, atuando ali de forma precisa na elaboração e catalogação do material que serviria como base para as obras doutrinárias. Em paralelo, ainda arrumava tempo para auxiliar na sociedade espírita e também na montagem e divulgação da Revista Espírita, que era o principal veículo de comunicação da doutrina na época e ainda hoje fonte de informações preciosas para os nossos estudos, sem contar que ainda controlava todo o fluxo de correspondência recebida na época, atuando inclusive como a responsável por respondê-la, uma vez que ela tinha todo o contato, tinha todo ali o jeito do marido, sabia como ele se posicionava, sabia como ele, diante de uma pergunta, de uma indagação, ela tinha tranquilamente capacidade para responder em nome dele. E as cartas eram muitas, eram as dezenas de centenas. Participou também ativamente de toda a elaboração burocrática, toda aquela parte de estruturação, de verificação ortográfica, enfim, de toda a burocracia do Livro dos Espíritos, e apoiou o marido praticamente em todos os seus livros. Enquanto a saúde colaborou, ela viajava com o marido por diversas cidades, sempre custeando a sua própria despesa, para não ser questionada por outros integrantes da sociedade espírita. Mesmo naquela época, por mais que fosse importante ter essa sociedade que estava no meio de pessoas que estavam estudando a espiritualidade e tudo mais, mas sempre tem aquelas pessoas que ficam procurando um ou outro detalhe para poder falar mal, levar insinuações, e ela sempre se preocupou muito com isso, para não comprometer o trabalho do esposo, né? No ano de 1869, o casal vivia um momento de muita agitação, pois finalmente iriam se mudar para a própria casa, e por isso Amélie saiu para comprar coisas para auxiliar na mudança e também utensílios para a casa nova. Enquanto isso, Allan Kardec estava em casa organizando suas coisas, embalando livros, objetos pessoais, quando subitamente sofreu um AVC. Mesmo sendo amparado, não resistiu e veio a falecer. Amélie, quando chegou e viu o corpo do professor no chão, um sentimento sem explicação tomou conta do seu corpo. Perdeu completamente sua expressão, ficando em estado de choque, profundamente paralisada, como uma estátua, e precisou ser amparada para sair de onde estava e ser levada até seus aposentos. Segundo Adriano Calzone, um pesquisador espírita, alguns registros da época contam que Amélie ficou num transe incomum, permanecendo nos seus aposentos sem se comunicar com ninguém,
e tampouco participou do funeral de Allan Kardec. E nesse momento, dessa nossa explanação, dessa continuadora, dessa discípulo de Allan Kardec, nós registramos dia 31 de 3 de 1869, a data do desencarne de Allan Kardec, ao qual reverenciamos e damos gratidão por todo o trabalho que ele fez, por toda a obra espírita deixada como legado para todos nós. Mas a vida continua. E após algumas semanas de recuperação, Amélie assumiu as funções administrativas de Allan Kardec na Sociedade Anônima, para a continuação das obras espíritas, sendo essa uma das últimas providências de Allan Kardec, uma vez que ele detinha os direitos tanto da Livraria Espírita quanto também da Revista Espírita. Gastou na época uma pequena fortuna, em torno de 10 mil francos, para gerar todo o acervo da literatura espírita que estava muito pulverizada em gráficas e em outros locais, nas casas de outros colegas, e recuperar também os clichês das gráficas, para não deixar que o material se perdesse e nem fosse adulterado. Nada poderia ser incluído e nada poderia ser excluído da impressão original do livro. Trabalhando em turnos ininterruptos, continuou ainda representando o posto do esposo na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Acredita-se que essa jornada louca de trabalho era uma forma de espantar tamanha tristeza que ela tinha no coração, sem dúvida nenhuma. Com certeza era uma forma de extravasar aquele nervoso, aquela tristeza, aquela falta de amparo que ela passava naquele momento, né? Algum tempo depois, contratou um escultor muito famoso da época, chamado Capelarum, para esculpir o busto no cemitério Père Lachaise. Com muitas dificuldades, conseguiu terminar ainda antes do primeiro aniversário de desencarne de Allan Kardec, e assim prestar-lhe sincera homenagem. Após alguns anos, por motivo de exclusão do grupo e falta de respeito que foi crescendo ao longo do tempo, principalmente por ser mulher, já idosa, a Madame Kardec deixou de validar as matérias da Revista Espírita a serem divulgadas, que era algo que ela não abria mão de forma nenhuma, e gradativamente foi se afastando da instituição. Como a idade já estava avançada, escolheu como mandatário nas atribuições doutrinárias o Sr. Pierre Gaëtan Lemarie, um dos mais próximos discípulos de Kardec, acreditando assim que, por essa proximidade, Lemarie levaria com responsabilidade a continuidade dos trabalhos de Allan Kardec. Contudo, nos seus últimos anos, ela constatou desvios administrativos e doutrinários daquele seu encarregado, então inclinada a se aventurar em novas ideologias e, inclusive, doutrinas ocultistas. Com o amparo sincero do amigo Gabriel Delany, que é outro continuador da doutrina espírita, que daqui a alguns dias teremos a oportunidade de trazer ao conhecimento dos nossos amigos que estão acompanhando essa jornada dos trabalhos aí dos continuadores, dos discípulos de Allan Kardec, vamos trazer também a história de Gabriel Delany. E essa pessoa, junto com a sua esposa, Berthe Fropo, encarregou-se de denunciar publicamente os desmandos de Lemarie e seus signatários. Foi um momento muito desagradável para Madame Kardec. Mas para fazer frente a isso, a viúva Madame Fropo e Gabriel Delany fundaram em 24 de dezembro de 1882 uma nova instituição, a União Espírita Francesa, e o seu jornal correspondente intitulado O Espiritismo. Contava nessa época com 86 anos de idade e ainda dando uma guinada na vida. Isso é um exemplo fantástico para todos nós. Já na década de 1880, Amélie mudou-se para um local tranquilo chamado Vila Cego. Na verdade, nem tão tranquilo assim, pois numa visita do Corpo de Bombeiros, olha só, na visita do Corpo de Bombeiros para mapeamento da sua residência, foi dado destaque no croquis uma capela que já existia na estrutura da casa antes dela adquirir essa casa. Mas os boatos correram insinuando que Madame Kardec teria se tornado católica, contrariando toda a história
que ela tinha até então com o espiritismo. Por conta disso, os espíritas que a acompanhavam se distanciaram de sua residência, e certamente isso explica o vazio que se estabeleceu em torno da viúva nos últimos anos de sua vida. A lucidez e a saúde de quem ainda lia sem auxílio de óculos foi bruscamente interrompida em 21 de janeiro de 1883, quando a viúva desencarnou. Madame Kardec faleceu aos 87 anos, conforme descreve num breve relato sua amiga Berthe Fropo. Na sexta-feira, dia 19 de janeiro de 1883, ela teve um mal súbito ao deixar a sua cama. Ela caiu e bateu com a cabeça na quina do mármore de sua cômoda, o que fez perder a consciência. Auxiliada por uma criada, eu a coloquei para deitar, mas pelo sorriso, pelo trejeito de sua boca, eu notei que ela teve uma congestão cerebral. Eu fui buscar o médico, que me declarou que ela já estava morta. O sepultamento foi simples, conforme foi sua vida e havia, inclusive, pedido aos seus amigos, sendo enterrada também no cemitério Père Lachaise, ao lado do túmulo do marido. Durante todos esses anos, após o desencarne de Amélie, os documentos que ficaram de posse da viúva se perderam. E Adriano Calzone fez uma linha de tempo para demonstrar o que aconteceu com esses documentos para que eles se perderem por tanto tempo. E nós vamos aqui comentar com vocês. Em 1873, com 78 anos, Amélie decidiu doar à Sociedade Anônima toda a documentação e as cartas que eram importantes e guardadas por Kardec. Ela fez isso acreditando que, fazendo essa doação, a Sociedade Anônima seria responsável pela guarda desses documentos. Mas em 1873, como dissemos, Lemarie era o mandatário da viúva e ele acabou trancafiando os documentos do casal em seus cofres. Tempos depois, em 1901, Lemarie desencarna e repassa como herança de família os documentos do casal Kardec para a esposa de Lemarie, a Marina. Marina desencarna e repassa como herança da família os documentos dos Kardec para o seu filho Paul Lemarie, isso já em 1903. De 1903 até a década de 40, e idos de 1949 mais ou menos, a livraria espírita, que se torna ali agora espiritualista, mística e muito voltada à parte esotérica, ela muda de dono e passa para uma família francesa chamada Chigot. E, note, a documentação da família Kardec estava toda guardada até então nos acervos dessa livraria espírita. Em 1949, a livraria passa para o terceiro dono, que é o Chigot Neto, que em 2018 publica uma foto de Amélie no Facebook. Ou seja, 145 anos depois do desencarne de Amélie Gabrielle Boudet. Estes são os desenhos e fotos de Madame Kardec, sendo essa no tamanho maior, a última que foi divulgada em 2018. E aqui terminamos com essa nossa apresentação a respeito de Amélie Gabrielle Boudet, uma mulher de muitos nomes e carinhosamente chamada de Gabi por seu esposo, onde podemos constatar no filme Kardec de 2019 que foi dirigido por Wagner de Assis, uma obra primorosa que vale a pena assistir e reassistir. Muita gratidão a ela por tudo que fez por nossa doutrina e também por todos vocês que assistiram esse vídeo. Compartilhem para que outras pessoas possam conhecer a história e o legado dos discípulos de Allan Kardec. Inscreva-se no canal, clica lá no nosso sininho para receber nossas atualizações. Um forte abraço e fiquemos com Deus.